Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho como foi o meu casamento e tudo mais. Bom, pessoal, eu já conheci o Vinícius de vista, tá? Coisa de um ano. Foi em 2012, assim, que eu conheci ele de vista. Então, em 2013, a gente começou a ficar, em agosto de 2013. E então, gente, desde aí a gente parece assim que queria acelerar, foi tudo, sabe? Alguém já passou por isso? Isso é tudo muito rápido porque parecia que você sentia que já era a pessoa certa. Alguém já passou por isso, gente? Porque com a gente foi bem desse jeito, sabe? Então a gente se conheceu no dia 3 de agosto, no dia 17 de agosto nós já estávamos namorando, tudo naquele mesmo ano, tá? E no dia 31 de janeiro de 2014, nós já estávamos noivos, tá? Que tanto que essa aliança já faz um bom tempinho que a gente tá, que é desde quando a gente comprou pra gente noivar. Só que assim, a gente noivou só entre a gente não fez nada pra família e nem nada. Bom, quando chegou abril desse ano de 2014, a gente decidiu que a gente queria morar junto. E aí eu falei pra ele, bom, nós já estávamos noivos, então a gente podia casar no civil. Ele aceitou. Na verdade, eu não lembro se foi eu que falei ou ele que falou da gente casar no civil, mas era uma coisa que os dois queriam. E então a gente falou assim: bom, como a gente precisa juntar um dinheirinho pra gente fazer uma coisinha legal, né, no dia do civil e tudo mais, e também para dar tempo da gente ver o que a gente ia preparar para nossa família, para contar a novidade, aí a gente combinou que a gente ia casar então em junho. Então nós marcamos o nosso casamento no dia 3, para o dia 13 de junho de 2014. E que era o dia de Santo Antônio. E também, gente, no dia 13 de junho caiu bem numa sexta-feira 13. Só que nem tinha chegado ainda a sexta-feira 13 e já começamos com aquele baita azar. Vocês não sabem o que aconteceu. Quando nós marcamos a data, é que nem eu disse, a gente ainda ia preparar algo para contar para nossa família. A gente não tinha pensado assim em muita coisa, porque quando a gente começou a morar junto, a gente começou a morar junto em maio. Então, ó, vamos voltar um pouquinho para vocês entenderem. Em abril, nós marcamos a data pra gente casar em junho. Em maio, nós começamos a morar junto. Então, em junho, a gente ia casar. Deu pra entender um pouquinho a confusão? Bom, então a gente não teve tempo ainda de avisar a nossa família, porque a gente tinha tempo, nós pensávamos, né? Só que vocês não sabem o que aconteceu. Eu não sabia que quando a gente marca a data do casamento, já saía no jornal que anunciando. Eu achei que ia ser mais próximo, né, do casamento, mas não. Já saiu naquela mesma semana que a gente ia casar. Então, gente, a nossa família viu antes que a gente ia casar, sem ter falado com eles. Gente, pensa na dor de cabeça que foi, na loucura que foi. E a gente ficou muito chateado, porque as nossas mães, né, os nossos pais ficaram muito chateados com a gente de ter feito isso, sendo que a gente, assim, não queria ter feito nada escondido, a gente ia comunicar, né? Só não tivemos tempo mesmo. E então a minha sogra me ligou, minha mãe me ligou e falou um monte, ficaram chateadas, a gente ficou muito chateado, porque o que era pra ser um momento feliz, que a gente, né, tava muito animado e tudo mais, gente, acabou com a gente. Acabou, a gente ficou muito chateado. Eu até pensei em nem casar mais, sabe? Que eu fiquei tão chateada, mas nos manteve em pé isso aí porque a gente queria morar junto. Então, e também assim, quem me criou foi a minha bisavó, né? Uma parte da minha vida, não foi toda. Minha mãe me criou uma boa parte, depois eu fui morar com essa minha bisa. Que infelizmente ela faleceu ano passado. Então ela é uma pessoa assim que já tem aquela cabeça mais antiga. Então eu queria que quando eu fosse morar junto, eu sei que hoje muita gente não tem mais esse pensamento, nem deve ter, né, e tudo mais, mas por respeito a ela e por eu já gostar do meu marido e tudo mais, eu quis que a gente ao menos casasse no civil, pra gente estar morando junto, pra fazer as coisas, né, que nem diz os antigos certinho, entendeu? Por isso, então, que a gente marcou a data pra junho, porque a gente já ia começar a morar junto em maio. E a gente escolheu uma casa, a gente de aluguel, né? Então, né, nesse esse tempo tudo, como foi muito rápido, a gente tudo apressado, então a gente foi morar de aluguel. Era tipo uma chacrinha que tinha várias casas, sabe? Que era de aluguel. Só que essas casinhas já era mobiliada. E como a gente não tinha nada, então foi o que a gente preferiu mesmo. E assim, lá era só dois cômodos, então era um quarto, a cozinha e o banheiro. Como era só pra gente, tava ótimo até a gente, né, conseguir uma coisa melhor.
E eu lembro que nessa época já era bem caro o que a gente pagava. Só nessa casa, a gente pagava R$ 750 na época, pra vocês terem ideia. A única coisa que tem de diferencial nessa chácara é que tinha uma piscina e uma arinha com churrasqueira. Era isso. Então, como já era mobiliário e tudo mais, então era R$ 750 que a gente pagava. E na época eu trabalhava como recepcionista. Eu não ganhava tanto assim. E o Vinícius também não ganhava muita coisa. Bom, chegou então a nossa família chateados e tudo mais. Tipo, conversamos com ele, eu e o Vini ficou um bom tempo assim, magoados, né, chateados de ter feito isso, não com eles, né, magoado com a gente mesmo. Então, depois, chegou o dia do casamento. Não, tem uma coisa. A minha mãe, então, depois que já passou toda a raiva, né, e tudo mais, como a gente ia casa dia 13, no dia 7 de junho, uma semana antes, a gente fez uma festinha de noivado. Minha mãe deu a ideia de fazer essa festinha pra gente. A minha família, assim, ela, adora uma festa. E sempre que tem festa, ainda mais de noivado, é costume já da minha família dar alguns presentinhos que a pessoa tá pedindo. Então, coisinhas, itens baratos, itens de cozinha, entendeu? Então, tipo, uma Tupperware, uma cafeteira. Cafeteira não, gente. Um coador. Falei errado, um coador. Coisinhas, itens de cozinha barato. Como não tinha nada, então eu fiz. A minha mãe me ajudou a organizar, pagou uma boa parte também pra fazer essa festa. E foi muito legal mesmo. Porque como já era época de festa junina, então a gente fez com esse tema. E o que eu dei eu tenho até aqui uma lembrancinha aqui que eu. Olha que fofinha, gente. Aqui, ó. Um Santo Antônio aqui que eu mandei fazer de lembrança. Aí eu joguei o buquê também, era de Santo Antônio, muito lindo. E aqui eu tenho até hoje aqui a frase que eu mandei fazer para dar junto com a lembrancinha, que é que este Santo Antônio traga sorte a quem não encontrou seu verdadeiro amor. E para quem já o encontrou, que fortaleça una cada vez mais o casal. Amém. Agradecemos a sua presença no nosso noivado, Camila e Vinícius, no dia 7/6/2014. Ó. Então a gente fez isso aqui. E foi muito legal, sabe? Essa festinha que a gente fez. Mas continuando, né? Que ainda vou voltar um pouquinho, vou ir um pouquinho, porque a gente, nesse meio tempo, aconteceu tanta coisa que vocês não têm ideia. Bom, quando chegou maio, eu e o Vinícius começamos a morar junto, acho que foi no dia 5 de maio. Foi dia 5 de maio que a gente começou a morar junto nessa casa. Quando chegou no dia 12, o Vinícius falou assim pra mim, Cá, você tá muito chata comigo, você tá muito chata, ele começou a falar. Eu acho que você enjoou de mim, você deve estar grávida. Ele falou desse jeito, gente. Aí eu falei pra ele, Vinícius, imagina, Vinícius, não tem sentido eu estar grávida, não tem como. Aí ele falou assim, que eu tomava um remédio e tudo mais, né? Aí ele falou assim, Camila, você tá grávida, eu tenho certeza que você tá grávida. Quando era pra descer pra você? Falei pra ele, ia aparecer dia 10, Vinícius, hoje é dia 12, 2 dias é normal atrasar, porque nunca é reguladinho, né? E ele pegou e falou assim, não, você tá. Aí eu falei, então tá bom. Como a gente fazia a faculdade juntos, e eu e Vinícius, assim, a gente desde sempre, desde quando namorava, era juntos 24 horas por dia, sabe? Ainda mais que também fazia a faculdade no mesmo local. Era só cursos diferentes, mas sem combinar a gente fazia a faculdade lá. Pra você ter ideia que ele ia voltar a estudar, eu já estudava lá na Unip em Jundiaí, nós somos de outra cidade. Então a gente estava sempre grudados. E aí a gente pegou e falou, a gente ia pra faculdade de carro. E ele falou assim, então vamos passar na. Eu falei pra ele, na verdade, vamos passar na farmácia, a gente compra um teste, você vai ver que eu não estou grávida. Eu tinha certeza, gente, que eu tava absoluta. Porque eu tava sentindo umas diferençazinhas, mas eu achei porque ia descer. O que eu senti de diferente era umas coliquinhas muito chatinha que não parava, sabe? Umas coliquinhas chata. Bem fraquinha, assim, só que ela era constante. E então eu nunca quis imaginar que isso pudesse ser um bebê na minha barriga, né? Bom, saímos da faculdade, passamos no extra, porque naquela época ainda ficava aberto até meia-noite. Hoje acho que fica até às 11 só, mas isso é irrelevante, né? Então, nós passamos, compramos lá o teste, fiz, e gente, eu tinha comprado um teste só, fiz, e já estava lá o positivo. Só que eu vivo, assim, gente, com infecção de urina. Então, eu pesquisei, né? Fiquei pesquisando mil coisas, achando que o que pudesse ser que não estivesse, porque ainda não caía minha ficha que eu estava grávida. Aí eu pensei, bom, um falso positivo dá quando a pessoa tá com infecção de urina. Eu falei, então só pode ser isso.
E, então, quando eu vi lá aquele positivo, gente, eu não sabia o que pensar, o que fazer, sabe? Eu só sabia chorar. É muito desesperador você assim, descobrir que você tá grávida, assim, você ter programado isso. Porque, assim, eu tava começando a minha vida com meu marido. Eu não tinha nada. Então, o que eu mais pensava era, assim, o que eu vou oferecer pra essa criança? O que eu vou dar pra essa criança? Eu ainda tô estudando, porque eu tava fazendo psicologia. Eu pensei, eu tava no segundo ano de psicologia. E são 5, né? Eu pensei, gente, o que eu vou oferecer pra essa criança? O que o meu marido, que também tava começando ainda a faculdade, porque ele fez engenharia. Ele fez 2 anos ou 2 anos e meio de engenharia. Aí ele parou e trancou a engenharia. Ele tava começando um outro curso de automação industrial, que é um tecnólogo de automação industrial, que é 2 anos e meio, se eu não me engano, a faculdade. Bom, gente, então foi desesperador. Então, o que vinha mais na minha cabeça é isso. O que eu vou oferecer pra essa criança? Como vai ser minha vida com um filho, entendeu? Por mais que eu sempre quis ser mãe, é uma coisa que eu sempre quis. Eu não tava preparada, eu não tava pronta. Não era uma coisa que eu tava, né, esperando pra aquele momento. Mas, eu fiz então um exame de sangue pra ter certeza. Na hora que eu vi mesmo que eu estava. Aí eu contei primeiro pra minha bisa, que é essa que foi que me criou. Ela super, né, me acolheu, me entendeu. Foi bom isso, sabe? Assim, se sentir acolhida. É muito triste que pessoas que já passaram por isso não se sentiram dessa forma, sabe? Eu imagino como que deve ser horrível, porque é muito assustador, assim, na hora. Por mais que a gente saiba que um filho é uma bênção, naquele momento eu não tinha nenhum filho pra mim saber como que ia ser. Então eu tava, assim, naquele mundo de incertezas, né? Uma insegurança total. Então, aí eu contei não sei se foi pra minha mãe primeiro ou pro meu pai, mas eu contei pros dois. Os meus pais, gente, eles foram pais também super cedo. Embora eu saiba disso, que eles foram pais que minha mãe acho que engravidou com 15, né? Eu nasci, ela ia fazer 16. Meu pai tinha 16. Então, não passou pra minha cabeça que eles iam entender o que estava acontecendo. Eu achei que eles iam muito me julgar, sabe? Porque eles colocaram sempre assim, muita fé em mim, sabe? Que eu tivesse condições, sabe? Era uma coisa que eu também passava pra eles, porque eu não pensava em ser mãe tão cedo. Eu sempre pensei em ser mãe lá chegando pros 30, entendeu? E então, né, eu tava muito com medo de falar, mas eles, nossa, me acolheram, assim, eu achei muito legal isso. Minha mãe foi muito minha amiga, assim, nessa hora. A gente chorou junto, porque, né, é muito medo, gente. Mas deu tudo certo, assim, né? Então, aí, depois que eu tava grávida, naquele mesmo mês que eu descobri, eu passei por uma situação meio complicada. Eu comecei no meu serviço a sair uma borra de café na minha calcinha e eu comecei a sentir umas pontadas na barriga, sabe? Então, eu já falei com a minha mãe, falei, mãe, eu não tô sentindo isso, isso, isso. E aí eu fui almoçar primeiro na casa onde eu morava com com a minha avó. Não, eu já morava com o Vinícius, mentira. Eu já morava com o Vinícius. E eu fui almoçar na minha avó, nessa minha bisa. Eu chamo ela de vó. Então eu almocei com ela, eu perguntei pra ela que ela teve 12 filhos, né? Eu falei, vó, é normal isso que eu tô sentindo? Né? Ela falou assim, filha, nunca senti isso. Eu acho que não é normal não, melhor você ir no médico. Aí eu falei com a minha mãe, a gente se encontrou lá na Santa Casa, né? Que é aquela coisa ainda de filho querer que a mãe tá junto, ainda mais nesses momentos. Aí a minha mãe foi comigo e eu fiz um exame de toque, né? Nesse momento, gente, a doutora me tratou assim muito mal. Foi muito grosseira, sabe? É um momento que eu tava muito delicada, assim. Foi muito grossa. Então, até para fazer os testes e tudo. Ela falou assim, olha, me examinou, ela falou assim, olha, o colo do útero tá fechadinho, então o que eu posso fazer por você é isso. Então se você tiver ela falou assim, o que pode estar acontecendo é o seu corpo tá rejeitando o bebê, porque ele tá ali como um objeto estranho, então o corpo tenta expelir. E então, se você tiver que perder o seu bebê, você vai perder. Gente, é isso que eu escutei dela. Só que como eu já tava pesquisando no Google, né, Santo Google, que o que tava acontecendo, né, os sintomas, e eu vi que podia ser descolamento do saco gestacional, foi o que eu falei pra ela. Eu falei assim, não, o que você pode fazer pra mim agora é você me pedir um exame de transvaginal. Eu quero fazer um exame de transvaginal. É meu direito querer saber o que tá acontecendo e eu não vou perder meu bebê. Gente, já, tipo,
sabe, eu não queria perder a criança. Eu já tava gostando da ideia, já tava me adaptando a isso, e o Trump é bem defeso, não tem culpa de nada. Eu nunca que ia me sentir aliviada se acontecesse alguma coisa, entendeu? Então, fiz a transvaginal, realmente era descolamento, já tava muito descolado, eu tava com muito medo de perder, tive que fazer repouso. Na verdade, a gente começou uma vez porque ela só me deu 7 dias de atestado, não me deu remédio pra segurar o bebê, nem sabia que isso existia, só me deu um buscopan. E na verdade, ela só me deu atestado porque eu pedi. Falei assim, viu, eu trabalho o dia inteiro, eu estudo à noite, eu tenho que ter um atestado pra mim poder ficar de repouso, porque eu sei que a única coisa que ia segurar meu bebê era o repouso. Então, foi isso que eu fiz. Quando tava acabando, aí eu fiquei de repouso tudo certinho. Fiquei até na casa da minha avó, porque na minha casa tinha um pouquinho de escada. Então eu tinha que fazer comida, as coisas pra mim, né? Então a minha avó que cuidou de mim nesse tempo. É, Então eu não fiquei com o Vinícius nesse tempo. Ele ia lá me ver e ficava em casa, porque não tinha jeito, né? Porque na casa da minha avó não tinha, assim, conforto pra ele poder ficar lá. Porque quando eu morava com a minha avó, a gente, eu dormia na sala, entendeu? Porque ela é minha bisa, aí tinha o meu avô, que é o filho dela, entendeu? Meu avô dormia no outro quarto, que ele morava com ela, e eu na sala. Então não tinha como ele ficar lá comigo. Então ele ia lá me ver e tudo mais. Então, quando eu tava acabando meu atestado, eu voltei pra Santa Casa, porque eu comecei a sentir muito enjoo e passar mais mal ainda. Então, quando eu cheguei lá, não tinha obstetra, porque eu ainda não tinha o meu convênio. Porque o que eu e o Vinícius combinamos? A minha empresa tinha convênio, que começou, não tinha, né? Começou a ter em fevereiro. Então, se eu quisesse ter o convênio, eu poderia. Mas o Vinícius falou assim, olha, não entra no convênio da sua empresa, entra na minha, junto comigo, porque a gente vai casar. Espera a gente casar, você entra comigo, porque daí você não vai ter carência nenhuma. Então, e eu nem sabia ainda do bebê, nem nada, gente. Então eu falei assim, beleza, vamos fazer isso melhor, né? Então, eu só ia ter o convênio quando a gente casasse. E ainda isso estava acontecendo no finalzinho de maio. Então, o que aconteceu? A gente foi. Eu passei com outro médico particular, porque eu cheguei na Santa Casa e não tinha uma obstetra. Então, era um clínico geral. Ele chegou no meu marido e falou assim: olha, leva ela no. Leva ela no hospital particular, porque paga, né, uma consulta particular pra ela, porque vocês vão perder o bebê desse jeito aqui e vocês não vão conseguir nada, né? Aí pagamos a consulta com o Dr. Roberto, que, nossa, foi maravilhoso. Aí ele deu o remédio, deu mais 15 dias de atestado, deu o remédio pra segurar e tudo mais. Aí quando eu repeti o exame, né, a transvaginal, aí tava tudo certinho, tudo seguradinho, maravilhoso quando tô nela, gente, graças a Deus. Então, tanto que quando a gente casou, fez o noivado, fez tudo, eu tinha que ficar ainda de repouso, né, nessa época, entendeu? Eu fiquei de repouso até julho. Então, eu tive que ficar a maior parte do tempo assim, sentada, sem poder. Na verdade, o certo era ficar deitada, mas como eu já tinha marcado tudo, as festas, as coisas, então eu ficava mais a maior parte do tempo ali sentadinha, quietinha, sem poder ficar me mexendo ou andando muito, entendeu? Mas no fim, a gente deu tudo certo. Aí nós casamos no dia 13 mesmo, deu tudo certo. Depois a gente fez uma comemoraçãozinha simplesinha. No fim, assim, deu tudo certo. Mas assim, engraçado, gente, é os julgamentos, né? As pessoas não sei por que são assim. Porque até mesmo quando eu casei, eu sei, né, que eu quis casar, meu marido quis casar comigo, não foi por conta de filho. Se fosse também, e daí, né? Só que engraçado que a família tem aquela língua maravilhosa que todo mundo fica falando, que a Camila tá casando porque tá grávida, a Camila tá casando porque já sabia que tava grávida e tudo mais. E, gente, assim, dá até preguiça, né? Eu tô contando pra vocês como é que foi isso, porque eu quero repartir com vocês. Mas é engraçado como as pessoas têm esse costume de falar da vida dos outros sem nem saber, não é verdade? Mas então, por que eu casei com 21 anos? Porque eu quis, eu achei que eu tava pronta. A gente tem aquela visão que a gente acha assim, que vai ser mil maravilhas do casamento. Lógico que a gente tem que amadurecer muito, é bom sim. Só que tem que ter o respeito, engloba muita coisa junto, engloba o costume do outro, engloba você ter que cuidar de uma casa, né? Porque antes eu tinha a minha avó que fazia tudo, porque eu nem parava em casa, né, gente? Porque eu tinha que trabalhar o dia inteiro. Depois eu chegava, já ia pra faculdade, eu saía de casa. Eu acordava às 6 horas da manhã, só ia dormir, já era mais de meia-noite, todos os dias, né? Só sábado e domingo que eu tinha como descansar. Então, como eu tinha minha avó lá que fazia tudo, então, assim, a gente tem que se adaptar a tudo isso, né?
Mas se eu me arrependo, não, eu não me arrependo. E a gente casou porque a gente quis, a gente se ama. O Vinícius também, ó, saiu da casa da mãe dele, do conforto da casa da mãe dele, porque ele quis. E, então, sabe? Então nunca foi nada pressionado. Até mesmo falo pra ele, eu falo assim, Vinícius, eu acho que Deus sabe de tudo na hora de colocar as coisas na nossa vida. Porque se fosse antes, eu sabia que eu tava grávida antes e você me pedir em casamento depois, eu provavelmente não iria casar. Por ter realmente esse pensamento de achar que eu tava pressionando ele a isso, entendeu? Eu não queria sentir isso, eu queria sentir que ele queria casar comigo porque ele me ama, sabe? Então, isso é uma coisa minha, eu pensava desse jeito. Então, eu falo pra ele, então eu acho que ele sabe de tudo mesmo. E é engraçado, gente, que por mais que eu tenha sido mãe cedo, né? Eu acredito, pra mim foi cedo, porque não foi uma coisa que eu esperava, eu tinha muitos planos ainda. Não que eu deixei de realizar, só que foi mais difícil, sabe? Eu sei o que eu passei pra chegar na faculdade depois dela, como que foi difícil, sabe? Esse tempo eu ter que ficar longe. E eu tinha que atravessar a cidade pra deixar ela com a minha mãe pra me poder estudar. E. Então, assim, não foi fácil, não é fácil. Mas eu não me arrependo nem um pouco, gente. Às vezes eu até penso, falo assim, gente, como que eu não imagino mais a minha vida sem ela. Eu ficava pensando, como que eu vivi sem esse amor, sem ter ela, sabe? Tanto que eu gostei tanto, gente, que eu já tenho até a Manu, né? Que a gente quis, porque já tava numa diferença grande, assim, de idade. A Antonella já tava com 5 aninhos. Eu falei, não, já tá na hora de ter a Manu, já mais um, pra gente fechar a fábrica. Tanto que já o Vinícius vai operar. Eu vou trazer pra vocês acompanhar como foi a vasectomia dele e tudo mais, pra gente ver, né, como é que é. Às vezes pode ser dúvida de muitas pessoas. E depois, então, eu vim com mais assuntos pra vocês. Eu vim sobre assuntos de gravidez, porque eu tive o parto da Antonella de cesárea, da Manu foi parto normal. Então, eu tenho um pouco das duas experiências que eu posso trazer pra vocês. E assim vai surgindo o assunto, a gente vai ter muito bate-papo. Desculpa aí pelo papo longo aí, tem gente que gosta de vídeos mais longos, tem gente que não. Aos pouquinhos a gente vai se adaptando do jeitinho que vocês gostam, tá bom? Então, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho aí para vocês receberem mais notificações e até o próximo vídeo.